Jesus e os falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus Cristo advertiu seus discípulos sobre os perigos dos falsos profetas, aqueles que se apresentam como servos de Deus, mas na verdade conduzem as almas ao erro e à perdição. Em uma de suas mais conhecidas exortações, registrada no Evangelho de Mateus, ele disse: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Com essas palavras, Jesus nos ensina que nem tudo o que aparenta santidade é de fato inspirado por Deus. Muitas pessoas se apresentam como portadoras da verdade, mas suas intenções são enganosas, movidas pelo orgulho, pela avareza ou pela sede de poder. Os lobos em pele de cordeiro. A metáfora do lobo em pele de cordeiro revela a astúcia dos falsos líderes espirituais. Eles não chegam abertamente como inimigos, mas sim disfarçados de homens de bem, aparentando humildade e devoção. Entretanto, suas ações contradizem suas palavras, pois em vez de edificar a fé, desviam as pessoas do caminho verdadeiro. Esses falsos profetas podem ser encontrados em diversas épocas e lugares. Alguns buscam enriquecer-se explorando a fé alheia, manipulando os inocentes com promessas vazias. Outros se apresentam como mensageiros de Deus, mas pregam doutrinas distorcidas, levando multidões ao engano. Os frutos de cada árvore. Jesus nos ensina que a melhor forma de reconhecer os falsos profetas é por meio de seus frutos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7:16, 17. Isso significa que não devemos julgar apenas pelas palavras ou aparências, mas sim pelo comportamento e pelos resultados que essas pessoas geram. Um verdadeiro servo de Deus busca a verdade, age com justiça e espalha o amor de Cristo. Já o falso profeta semeia confusão, discórdia e arrogância. O perigo do engano espiritual. O maior perigo dos falsos profetas não está apenas no que dizem, mas na forma como desviam os corações do verdadeiro caminho. Muitas vezes, eles distorcem as Escrituras para justificar seus próprios interesses, e aqueles que não conhecem profundamente a palavra de Deus podem ser facilmente enganados. O próprio apóstolo Paulo alertou sobre esse perigo, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Isso nos mostra que os falsos líderes podem até realizar sinais e maravilhas. Mas se seus ensinamentos não estiverem alinhados com o Evangelho, devemos ter cuidado e discernimento. Como nos proteger dos falsos profetas? Diante dessa realidade, como podemos nos proteger contra os lobos em pele de cordeiro? Jesus nos dá algumas direções claras. 1. Conhecer as Escrituras. A melhor forma de não ser enganado é ter um conhecimento sólido da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a verdade, menos somos influenciados pelo erro. 2. Observar os frutos. Devemos analisar o caráter, as ações e os ensinamentos daqueles que dizem falar em nome de Deus. Se suas atitudes não refletem amor, humildade e justiça, é um sinal de alerta. 3. Buscar discernimento espiritual. Devemos pedir a Deus sabedoria e discernimento para reconhecer a diferença entre um verdadeiro pastor e um falso mestre. 4. Viver uma vida de oração. Quando estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo nos guia e nos alerta contra os enganos. O julgamento final. Jesus encerra seu ensinamento com uma advertência solene. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Mateus 7, 21, 23. Aqui, Jesus deixa claro que não basta ter aparência de piedade. É preciso viver segundo a vontade de Deus. No dia do juízo, aqueles que usaram o nome do Senhor para enganar e explorar os outros serão rejeitados. Conclusão: os falsos profetas sempre existiram e continuarão a existir. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo precisam estar atentos para não serem enganados. Devemos permanecer firmes na fé, buscar a verdade e jamais nos deixar levar por aqueles que usam o nome de Deus para fins egoístas. Que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para reconhecer os lobos em pele de cordeiro e nos fortaleça para que possamos sempre seguir o verdadeiro caminho de Cristo, o único que conduz à vida eterna.